Olá! Este é o Balbúrdia Ambiental, o podcast do Grupo PET Conexões Gestão Ambiental do IFRS Campus Porto Alegre. O Programa de Educação Tutorial é um programa federal que tem por objetivo promover a formação ampla e de qualidade acadêmica dos alunos da graduação através da promoção de ações de pesquisa, ensino e extensão. O episódio de hoje vai ser apresentado pelos bolsistas Evandro, que sou eu, Ana Carla. Oi. E também a Bruna. Olá. Todos discentes da licenciatura em Ciências da Natureza, Biologia e Química no Campus Porto Alegre do IFRS. E hoje a nossa convidada é a professora Renata Dias Silveira. Oi, professora, tudo bom? Olá, Evandro. Oi, Bruna. Oi, Ana. Obrigada pelo convite de participar com vocês. A gente agradece ter aceitado o convite, né? E se tu puder te apresentar para o público e falar um pouco sobre ti, para te conhecer melhor. Bom, eu sou professora do IFRS Campus Porto Alegre, estou no IFE há um pouco mais de 10 anos, já sou antiga na instituição, trabalho em vários cursos, principalmente da área ambiental e no PROEJA da instituição. A minha formação é na área da geografia, eu tenho graduação e mestrado pela Universidade Federal de Santa Maria, e doutorado na mesma área da geografia na Universidade Estadual Paulista. Bom, sempre dentro da minha formação, dentro da geografia, eu sempre procurei voltar meus estudos para a área da climatologia, que é algo que sempre me chamou muita atenção, assim. Particularmente os eventos extremos sempre me chamaram muita atenção. Eu lembro que desde a infância eu ficava impressionada com as enchentes da minha cidade e pedia para ir ver. Então, algo que eu consegui, então, unir a minha curiosidade, né, com a formação acadêmica. E depois, como professora do IFE, é claro que tendo contato com outras áreas de pesquisa, com colegas de áreas diferentes, tu acaba trabalhando, se interessando por outros temas e trabalhando também em conjunto. Então, tenho trabalhado também em outros temas mais abrangentes, assim, da área socioambiental. Mas trabalhar com climatologia é algo assim que sempre que eu posso, né, trabalhar com pesquisa, orientação, é um tema que eu gosto bastante. Então, no episódio de hoje, iremos discutir sobre eventos climáticos extremos. E nós trouxemos a professora Renata para explicar um pouco mais para a gente sobre o tema. Então, professora, dentro da climatologia, que é uma área mesmo que a senhora tinha falado, né, que sempre se interessou, a gente vê dois conceitos, né? O clima e o tempo. Só que tem uma diferença entre eles. Aí eu queria que a senhora explicasse pra gente qual é essa diferença. Por exemplo, assim, quando a gente fala assim, que tempinho hoje, hein? Será que vai chover amanhã? Né? Ou então, quando a gente diz assim, verão aqui em Porto Alegre é muito quente, tem altas temperaturas, é forno alegre, né? Tem essa diferença, né? Então, o que é tempo, o que é clima? Bem legal já esses exemplos que tu deu. Para realmente a gente se dar conta que são termos que estão muito presentes no nosso dia a dia, né? Sempre estiveram, na verdade, né? Mesmo que a gente às vezes não se dê conta, eles estão muito presentes ao longo de toda a nossa vida. E nos tempos atuais, mais ainda, né? Muito se tem discutido, porque os eventos estão nos afetando de forma muito direta, né, atualmente. Então, é importante a gente trabalhar com os conceitos também, trazer os conceitos, né, para a discussão. E esses são dois conceitos básicos e que muitas vezes são usados como sinônimo, mas não são. Então, o que é clima e o que é tempo? O tempo pode dizer que ele é um estado momentâneo da atmosfera. Então, hoje, por exemplo, né, quando nós estamos aqui conversando, o tempo está chuvoso, está frio, está ventoso. Então, isso são condições do tempo. Pode ser que amanhã mude? Pode ser, muito provavelmente, né? Porque o tempo é um estado momentâneo. É uma combinação dos elementos atmosféricos que podem se repetir de tempos em tempos, né? Mas o tempo meteorológico é isso. Então, quando eu falo em previsão do tempo, aquela previsão que os institutos meteorológicos fazem, aquela previsão que é apresentada na mídia, está correto. Né? É realmente isso, é previsão do tempo. Tá? Então, e o que seria clima? Né? Muitas vezes a gente deveria falar tempo e acaba usando o termo clima de forma equivocada. Então, clima é algo mais abrangente. Para eu definir um clima de um lugar, eu tenho que fazer um estudo
dos tipos de tempo que se repetem naquele lugar por um período mínimo de 30 anos. Então eu tenho que estudar a temperatura do lugar, a chuva, o vento, a umidade, todos os fatores, de preferência pegando dados meteorológicos que já existem, né, que ficam armazenados e servem muito ao pesquisador nessa hora, para analisar o local, aquela área que eu quero, na qual eu quero definir o clima. Né. Atualmente nós temos muitas classificações climáticas, muitas classificações, até interessante que muitas classificações climáticas antigas, que não tinham toda a tecnologia, imagens de satélite, toda a tecnologia que a gente tem hoje, muitas classificações climáticas tradicionais estão sendo revistas e se viu que elas são super válidas ainda hoje. Né? Então, estudos de climatologia e da formação dos climas existem há muito tempo. Então, quando eu digo, por exemplo, que o clima do Rio Grande do Sul, uma das classificações mais, mais atuais do clima do Rio Grande do Sul, diz que o clima aqui é subtropical úmido. Então, para eu dizer isso, que o pesquisador que afirmou isso, ele teve que fazer muitos anos de observação, né, pegar dados meteorológicos que já existem, para ver o comportamento da chuva, da temperatura, do vento, da pressão atmosférica, de todos esses elementos ao longo de muitos anos para definir o clima. Tá? Então, quando eu digo que de um dia para o outro teve uma mudança de clima, amanhã o clima vai estar ensolarado, eu estou usando o clima de forma equivocada. Então, eu deveria usar tempo. Né? O clima é algo muito mais abrangente que necessita de estudos mais aprofundados. A gente está vendo muito o termo clima ser utilizado por causa das mudanças climáticas. Né? E aí está correto eu falar mudanças climáticas, que se refere, então, o que a gente tem hoje, ele está sendo aplicado para alertar que está havendo uma mudança nos padrões de tempo, então pode ser que lugares que antes não tinham chuvas torrenciais possam acontecer, lugares que não tinham seca, né, estiagens passem a ter, então isso sim se torna uma mudança climática, que é algo que os cientistas estão alertando há tempos, né, que está acontecendo de forma praticamente irreversível. Então, esse termo mudança climática, né, é muito focado hoje e realmente, né, se trata de uma mudança de clima. Tá? Professora Renata, e qual a função, quando a gente fala dos clima, qual a função que a gente pode dirigir-se? O clima, ele é o objeto de estudo, a gente pode dizer que ele é objeto de estudo da ciência chamada climatologia. Tá? Então, existem duas ciências que a gente pode dizer que são irmãs, digamos, né? Que é a meteorologia e a climatologia. Quanto à meteorologia, ela se ocupa mais com o estudo do tempo, com o objetivo de prever. A climatologia, ela estuda o clima. Né? Então, procura estudar períodos maiores para realmente conseguir definir padrões ou quebra de padrões, né, de tempo dentro do período estudado. Então, a climatologia, ela se preocupa em estudar a formação dos climas, a variação do tempo também, sempre procurando essa interação entre atmosfera e superfície, usando base de dados que podem ser ou a partir da observação, né, eu posso fazer um estudo, por exemplo, da variação da temperatura em Porto Alegre. Eu escolho um período ali e hoje em dia eu tenho tecnologia, então eu tenho, por exemplo, termômetros digitais, termômetros meteorológicos. Eu posso medir em determinados bairros, por exemplo, a temperatura ao longo de certo tempo. Eu estou fazendo um estudo de climatologia. Mas também eu posso pegar dados que já existem de estações meteorológicas oficiais que existam em Porto Alegre e pegar os dados de 10 anos, de 20 anos e estudar a variação da temperatura. Tudo isso está dentro da climatologia. E dentro da geografia, que é a área que eu atuo, né, existe uma sub-área chamada climatologia geográfica. Então, enquanto a geografia já é a ciência que estuda a relação do homem com a superfície, com o espaço geográfico. Então, dentro disso, a climatologia geográfica procura estudar a relação da atmosfera com a superfície, mas nisso também a ação humana. Então, de que forma a ação humana interfere na superfície a ponto de tanto poder modificar o clima, como sofrer os impactos da ação do clima. Então dá para citar vários tipos de estudos que a climatologia geográfica faz, procurando sempre relacionar homem e meio, homem, superfície e atmosfera. Então, por exemplo, os eventos climáticos extremos vêm sendo estudados já há bastante tempo pela climatologia,
Depois, daqui a pouco, a gente fala melhor o que são esses eventos extremos, né? Mas o nome já diz, tudo que extrapola, né, uma média, um certo padrão é considerado extremo, tanto de temperatura como de vento, de chuva, são os mais, trazem mais impactos, assim. Então, a climatologia geográfica estuda esses eventos climáticos extremos, procura estudar também impactos do clima na saúde humana, né? Se sabe que o clima tem muita influência, por exemplo, condições de tempo podem trazer mais doenças respiratórias, né? Nós, no inverno, no Rio Grande do Sul, a gente vê isso. Episódios de calor podem trazer doenças gastrointestinais, por exemplo. Episódios muito grandes de nebulosidade, chuva, pode intensificar episódios depressivos. Então, hoje, tem muitos estudos que já afirmam isso, né? Que é algo que a gente sabe, né? Mas que a ciência está comprovando, que é a relação, né, que tem no clima com a saúde. E outro enfoque que a climatologia geográfica vem dando nos estudos é o chamado clima urbano. Hoje se sabe também que as cidades, por toda a sua configuração, ela tem um clima próprio. Ou seja, né, no momento em que eu retiro a vegetação original, que eu construo, né, o material das construções, concreto, vidro, o próprio asfalto, então a cidade ela acaba formando um clima próprio que difere do clima da região. Né? E isso traz muito transtornos também para a população. Né? Um episódio de chuva, eu vou ter pouco escoamento, vai favorecer os alagamentos. Né? Um episódio de onda de calor, se eu for medir a temperatura no centro da cidade, nas áreas mais adensadas e num parque ou numa área rural adjacente, com certeza eu vou ter uma diferença muito grande de temperatura, que pode chegar a 10, 15 graus. Então isso é algo muito importante de ser estudado, né? O quanto nós, na cidade, acabamos modificando o clima do nosso entorno. Então, só para destacar com esses exemplos, né, que a climatologia já vem fazendo esses estudos há décadas, né? Isso antes do alerta das mudanças climáticas. Então, extremos já existem, né? Mas o problema é que eles estão muito mais intensos agora. Então, algo que a gente já estava estudando e que era relativamente conhecido agora se torna novo, né? Porque tem impactos muito maiores e tempos de recorrência que a gente não conhece ainda, né? Um evento que ocorria a cada 10 anos pode ocorrer anualmente, a gente não sabe ainda. Né? A gente está num momento bem perigoso assim, de sofrer os impactos e ainda não saber muito como lidar. Achei muito interessante isso que a professora falou sobre o clima modificar até o jeito nosso de agir, né? Ontem mesmo, eu precisava sair e tava aquela chuva, né? E eu fiquei pensando, assim, eu era obrigado, assim, que vontade de ficar em casa, assim. Tu já muda o teu humor, assim, né? Tipo, eu tava tranquilo, tem que sair nesse tempo aí, tem que... Tu já modifica o teu humor, assim, né? É muito interessante isso que a professora falou. Outro ponto também que eu achei interessante que a professora falou foi em relação à saúde, né? Os próprios hospitais, eles já se preparam, né, nos tempos, agora assim, no inverno, para o aumento dos casos de problemas respiratórios, bem como no verão, para o aumento dos casos de gastroenterites, né, problemas relacionados ao sistema digestivo. Então, como isso não é um estudo isolado, né? Como ele interfere em vários outros setores, né, da nossa sociedade. Quando a gente pensa em economia também, na questão da economia, né, o próprio isso que o Evandro falou, né, quando um tempo chuvoso, já evita sair de casa, né, só vai sair se for realmente necessário. E aí imagine uma semana chuvosa para o comércio, os impactos que tem, né, principalmente agora com a ascensão das vendas online. Né? Tu vai ir lá comprar alguma coisa que tu precisa ou tu vai comprar numa farmácia, por exemplo, que eles te entregam em questão de horas, às vezes, né? Menos de uma hora. Então, tu não vai sair para buscar o remédio, por exemplo, né? Dependendo do tempo, tu vai comprar online. Então, vários impactos na economia. E nós aqui do Rio Grande do Sul, que nós temos esses extremos, né? Verão e inverno, calor e frio. Então, a gente percebe muito isso até na venda de produtos, né? Se a gente for pensar sorveterias aqui, né? Sorveterias no inverno, a não ser que elas vendam outro tipo de produto, né? Não tem o produto que não tem muita saída. A própria venda de ar-condicionado, de ventiladores, né? Tudo depende muito das condições. A gente vê sempre reportagens, né?
agora que o inverno está sendo, não está sendo tão frio, né? Está tendo alguns períodos de frio, mas não direto, assim. Tive muitas reportagens de quem trabalha com venda de roupas, né? As próprias fábricas de malhas reclamando que não estão vendendo. Então, para nós aqui, que nós temos esses extremos todos, né? A nossa economia depende muito do clima, muito mais do que a gente imagina, assim, do que a gente para pensar. A gente também acaba não se planejando para isso, né? A gente tem que estar preparado para essas variações que são normais no nosso clima e que, claro, né, alguns eventos estão se intensificando, mas a nossa economia está muito atrelada a isso. É o que eu brinco geralmente, né? O Rio Grande do Sul, ele é para os fortes. Não tem, tu pode sair, né, com uma temperatura assim que tu precisa de um casaquinho, né, que já tá meio friozinho, de repente meio-dia vem aquele sol, já dá um calor, tu já tira tudo, aquele efeito cebola. E aí no final do dia já fica mais fresquinho de novo. Então. E no meio do caminho chove. Usando o exemplo de ontem, né? Eu saí, daí eu botei uma jaqueta, né? Pra poder sair na chuva e tal. Mas onde eu parava, eu já tava suando, assim, porque eu já comecei a ficar com calor, assim, só de dar essa... Vocês falaram isso, imagine eu que sou baiano, acostumado no calor, tudo isso. É verdade. A gente também sabe que a crise climática é uma realidade global, né? E que o Brasil tem presenciado cada vez mais, como a senhora mesmo falou, esses eventos de chuvas fortes, deslizamentos de terra, ou até altas temperaturas, períodos de secas, né? Estiagens que têm afetado a economia. Mas, afinal, o que caracteriza exatamente um evento extremo? E quais os seus impactos? Porque a gente sabe que vai sofrer, né? Quem vai sofrer mais com isso também são as populações mais vulnerabilizadas, né? São eles que acabam sofrendo mais com as consequências, né, disso. Então, o que seria um evento extremo, assim, que caracteriza a partir de qual intensidade? Acho que isso que tu falou é muito importante, a questão da vulnerabilidade, que é um conceito interessante de abordar quando a gente fala em evento extremo. Porque os impactos vão decorrer muito dessa vulnerabilidade, do grau de vulnerabilidade da população. Então, a gente caracteriza um evento extremo, num primeiro momento, como um evento meteorológico, seja chuva extrema, seja a falta de chuva, seja temperatura muito acima da média ou muito abaixo da média, né, que seriam ondas de calor ou ondas de frio. Então, o evento, ele fugiu de determinado padrão, por isso a importância de conhecer bem o clima do lugar, para eu saber se aquele evento é extremo ou não, né? Se ele está fugindo de determinado padrão ou não. Então, vento também, como ciclone, né, que tem nos afetado bastante esse ano, são eventos que fogem de determinado padrão climático, tá? Só que nem todo evento meteorológico vai trazer impactos, né? Por exemplo, uma chuva intensa numa área despovoada, que não tenha nem lavouras, que não tenha pessoas, pouco vai se falar de impactos, né? Então, quando a gente fala em eventos extremos, a gente tem que lembrar também que o evento principal é aquele que traz impactos. E, claro, que é o que está ocorrendo cada vez mais. Então, isso também faz com que os eventos chamem tanto atenção hoje. Eles estão trazendo mais impactos. Por isso, a gente trabalha com o conceito de risco climático. Tá? E aí a gente já pode ir pensando no caso do Rio Grande do Sul, como a gente já está falando, né? Nós temos um alto risco climático aqui. Não é todo lugar que tem isso, né? Como a Bruna falou, é para os fortes, né? Porque temos períodos de excesso de chuva, excesso de vento, mas também tivemos no verão de 2023, por exemplo, verão de 2022 também, um período longo de estiagem que foi bem sofrido para a economia, para o abastecimento de água. Temos períodos de enchentes, né, de episódios de chuvas extremas que causam enchentes. Então, tudo isso porque né, é importante a gente conhecer o nosso clima. Nós estamos numa área que a gente chama de transição em termos de clima. Ou seja, nós não estamos na porção tropical do Brasil, né? Então, nós recebemos tanta influência do ar polar, massas de ar que vêm dos polos, por isso, né, o nosso frio, o frio que a gente tem em determinadas épocas, mas também, às vezes, nós temos a ocorrência de massas de ar tropicais, massas de ar mais quentes.
Então nós vivemos nessa transição, nesse embate, digamos assim, do ar polar com o ar tropical. E nisso, ao se chocar, né, acaba formando a chamada frente fria, que para nós é bem famosa, bem conhecida, né? Então, nós temos cerca de uma passagem de frente por semana no Rio Grande do Sul, que é a responsável pela maior parte das nossas chuvas, é da frente, né? Contato de ar frio com ar quente gera essas chuvas, e às vezes essa chuva, às vezes a gente nem sente que a frente passou, só tem uma nebulosidade e ela vai embora. Às vezes chove torrencialmente, acompanhada de raios, de relâmpagos, de trovão, toda aquela característica de tempestade. E às vezes ainda, junto com a frente, eu tenho formação de um ciclone, que é a cereja do bolo, né? Então, isso faz parte da nossa dinâmica climática. É importante a gente entender isso, né? Nós temos que saber como lidar, sim, mas também a gente tem que saber que é algo que faz parte da nossa dinâmica climática. Até para a gente saber o quanto o nosso clima está mudando, né? O quanto as mudanças climáticas estão nos afetando, a gente tem que saber o que é o habitual, para depois saber o que é extremo, tá? Então esses extremos já fazem parte do clima do estado, por isso que a gente diz que a gente vive numa área de grande risco climático. E aí, o que define o risco climático? Uma área ser de risco ou não? Não é só a climatologia que trabalha com o conceito de risco, né? Muitas áreas trabalham. Mas em climatologia, o que é estar em risco climático? Eu tenho que levar em conta o evento, né? Para ter um risco climático, eu tenho que ter o evento acontecer. Então, no caso, um evento meteorológico, nós temos, né, eventos com potencial para fazer algum estrago. E eu tenho que ter a vulnerabilidade. Então, áreas podem ser vulneráveis, por exemplo, até mesmo existe a chamada vulnerabilidade natural. Uma área de fundo de vale, onde passa um rio, onde eu tenho banhado, ela é naturalmente suscetível a inundações, por exemplo. Então, ela já tem uma vulnerabilidade natural. Áreas com muita declividade, encostas de morros, dependendo do tipo de rocha, se ela é mais suscetível ou não, mas, no geral, são áreas também de vulnerabilidade a deslizamentos, se chover muito. Então, eu já tenho áreas que são naturalmente vulneráveis, certo? Junta a isso uma ocupação que no Brasil, né, a gente sabe que a ocupação é muito desordenada. Então, a gente ocupou fundos de vale, a gente ocupou encostas de morros. Então, junta com isso a situação socioeconômica. A gente sabe que o Brasil é o país das desigualdades. Então, juntando todo esse caldeirão, né, a vulnerabilidade ela deixa de ser natural e é o que a gente chama de vulnerabilidade socioambiental. Uma junção de fatores, né? Áreas naturalmente vulneráveis junto com pessoas vulneráveis, né? Em situação socioeconômica delicada, junto a um evento de grande magnitude, tem tudo para acontecer alguma repercussão negativa, né? Então é o que a gente chama de risco climático. E aí, claro, eu tenho áreas de maior risco, áreas de menos risco. É só pensar um caso de uma chuva extrema numa grande cidade. Tem áreas que vão ser mais afetadas e outras não. A cidade não vai ser afetada igualmente. Isso depende muito o quê? Das condições da população, né? Porque isso vai definir as condições de moradia. Então, se eu tenho um vendaval, por exemplo, uma tempestade com vento, né? Onde que são as casas que vão ser danificadas? Geralmente aquelas que já são mais precarizadas. Então, a vulnerabilidade acaba sendo chamada socioambiental, né? Porque ela junta vários fatores e acaba que pessoas correm risco mais que as outras. Então, isso em qualquer planejamento, em qualquer gestão de risco, a gente tem que levar em conta. Um outro exemplo que no Rio Grande do Sul é comum, estiagem, período sem chuva, né? A gente vê nas grandes cidades também. Os lugares onde falta água é na periferia, né? Já tem um sistema de abastecimento mais precário, então vai acabar sofrendo mais as consequências da estiagem. Então, acaba sendo assim, né? O evento pode ser o mesmo para todo o estado, mas as consequências vão ser maiores dependendo do grau de vulnerabilidade. Um outro exemplo que, para quem mora em Porto Alegre, ou convive com alguém de Porto Alegre, é impossível não ter ouvido falar, né, na famosa enchente de 41. Famosa enchente, né, que foi o maior nível do Guaíba até então registrado. Analisando um pouquinho esse evento, né, para a gente exemplificar o que é vulnerabilidade. Então, Porto Alegre, naturalmente, ela já tem uma vulnerabilidade a enchentes. Nós temos terrenos baixos, temos a beira ali do Guaíba, temos planícies de outros arroios, então já tem uma vulnerabilidade natural. E aí choveu nessa famosa enchente, né? Choveu mais de 600 milímetros em 22 dias.
Então, isso é muito mais, né, do que os 100 e alguma coisa milímetros que é esperado num mês. Então, só esses 2 fatores, né, terreno baixo, na beira de um lago e muita chuva, já foi suficiente para causar uma enchente de grandes proporções. Então, é bom exemplificar porque naquela época não tinha muita ocupação urbana ainda, né? A cidade ainda não tinha toda essa magnitude que ela tem hoje. Mesmo assim, já tinha uma vulnerabilidade a enchentes. Então, quando tu junta, né, um lugar que já tem uma vulnerabilidade natural e cria uma grande cidade como a nossa, é óbvio que o potencial para enchentes, ou seja, o nosso risco climático hoje está muito maior. Então, outro exemplo também é os deslizamentos que aconteceram no litoral de São Paulo, agora no verão de 2023. Também é um exemplo de uma junção de fatores, né? Choveu muito, né? Uma chuva que não era esperada, uma chuva que foi prevista ali com alguns dias de antecedência, ainda que agora nós temos uma previsão cada vez melhor, né? Mais completa, assim. Aquela chuva foi muito além do que era esperado, nunca tinha chovido tanto, né? Até onde se sabe, onde tem registros lá naquela região. Junta áreas de declividade, né, áreas de morros, de encosta, já tem uma vulnerabilidade natural, junta a ocupação urbana, né? Então tem tudo para acontecerem os desastres. E interessante que, não sei se vocês perceberam, mas a gente nem está falando ainda de mudanças climáticas, né? Todos esses exemplos de risco, de vulnerabilidade, eles já existem, eles já são estudados, né, esses eventos há décadas. Então, se a gente colocar nisso tudo agora, as mudanças climáticas. Então, a gente já tem, pegando o caso do Brasil e mais especificamente do Rio Grande do Sul, nós já temos eventos extremos que já são nossos conhecidos, digamos assim. Mas a gente está percebendo que eles estão se intensificando. A frequência está maior, a magnitude está maior, os impactos muito maiores, perdas humanas, perdas materiais, né? Então, a gente, na verdade, a gente se sente... assim, na responsabilidade agora de, para além de entender os eventos que já nos acometem, né, de buscar estudar, pesquisar e se preparar para eventos em termos de mudanças climáticas, né, que esses eventos que a gente conhece já estão se intensificando e podem vir a ocorrer outros diferentes. Por exemplo, né, no caso não só do Brasil, mas da América do Sul, a nossa floresta amazônica, nosso bem maior, né, ela está sendo impactada num nível que é praticamente irreversível, né? E quando a Amazônia for reduzida, a floresta fica muito reduzida, vai ser uma tragédia ambiental, uma tragédia climática, né? Só para ter uma ideia, nós estamos a milhares de quilômetros da Amazônia, mas uma parte da umidade que chega até aqui e que causa chuvas para nós é a umidade que vem da Amazônia. Então, sem a Amazônia, não se tem umidade. Então, muito se fala que o Brasil sem a Amazônia vai ser um grande deserto, principalmente o interior do Brasil. Então, é algo que vai afetar todo o continente e áreas adjacentes também, talvez até outros continentes. Então, exemplos, né, de impactos que podem vir a ocorrer que a gente não está preparado, né? Não estamos muito preparados para os que já ocorrem, imagine para os que vão vir a acontecer. E aí, falando de mudanças climáticas, é bem assustador, né, pensar que o IPCC, né, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, no último relatório, o último relatório mostra que o aumento da temperatura global está sendo de 1,1, que era um dos cenários que eles já previam. Só que o que eles não previam é que com esse 1 grau acima da média, já causaria tantos impactos como a gente está vendo em todo mundo, né? Ondas de calor, ondas de frio em lugares que não estavam adaptados para isso. Nos Estados Unidos, nós tivemos exemplos, não lembro se foi no ano passado, ano retrasado, no Texas, que é um estado que é de um clima quente, seco, pessoas morreram de frio, porque as casas não estavam preparadas para o frio, né? No Canadá, a gente ouve muitas notícias de ondas de calor extremas, a ponto de peixes, né, não aguentarem o calor das águas, né, e morrerem. Mortes pelo calor, então algo que está sendo muito intensificado. Então isso que o IPCC alerta, que se esse 1 grau acima da média já está trazendo todos esses impactos, e vamos imaginar, né, ou a gente nem gosta de imaginar como vai ser se a temperatura aumentar, que é para aumentar, né, para além disso. No Brasil, a gente sabe, já tem estudos que estão apontando, né, o aumento de eventos também extremos,
temperatura média já está maior, ocorrência de estiagens secas, né, mais prolongadas do que o natural, enchentes, inundações, deslizamentos, todos esses eventos estão sendo potencializados. Então, a gente pensa nisso tudo, nesse cenário, né, que o PCC alerta, que os pesquisadores estão alertando, o quanto a gente precisa de uma prevenção e de uma gestão de riscos, porque o cenário que se desenha no futuro não é muito animador. E aí, falando ainda de vulnerabilidade, tem um dado interessante e ao mesmo tempo assustador, né, que a Unicef apontou na última conferência do clima, que foi no Egito ano passado, 2022, que 60% das crianças brasileiras elas estão expostas a riscos climáticos ou riscos ambientais. Ou seja, os impactos das mudanças climáticas já são maiores na população mais pobre e nas crianças mais ainda. Então, um cenário muito assustador e que a gente vai ter que lidar nos próximos anos, né? Planejamento, mas para toda a população, né? Principalmente para os mais vulneráveis. Quando a senhora falou da enchente de 41, né? Isso. Eu me lembrei da de 2015, que nós tivemos também, eu moro aqui em Eldorado do Sul, né? Eu passo pelas ilhas. Aqui, por exemplo, eu moro a 4 quadras do Guaíba, né? Minha rua chegou a ser alagada até a 3ª casa. Mas as ruas seguintes, né, até o Guaíba, todas foram alagadas assim, de entrar água dentro das casas, e depois, quando a gente foi, depois que a água baixou, de olhar as pessoas lavando de mangueira dentro de casa, porque não tinha mais nada, porque tava um cheiro horrível de esgoto, porque a água vem do esgoto, né, ela vinha subindo pelo esgoto. E de conhecidos meus que também moravam na Ilha da Pintada, moravam, né, porque acabaram se mudando depois, moravam na Ilha da Pintada, do nível da água ter chegado na janela e parecia uma cachoeira, saía de dentro da água, de dentro da casa, a água, assim, pela janela, assim, era pela janela que dava para os fundos, assim, foi uma coisa bem impactante, assim, acho que a região metropolitana aqui de Porto Alegre, né, acabou sentindo mais pela falta de preparo de infraestrutura em relação à enchente, né, e pela proximidade também mais, né, com o Guaíba. Esse exemplo, Bruno, é bem interessante. Isso, a enchente de 2015, ela foi, em termos de milímetros e de nível do Guaíba, foi menor que a de 41, mas muito provavelmente os impactos foram maiores. E é isso que a gente se preocupa na climatologia, não é só quantos milímetros choveu. Foi menos do que o outro evento. Tá, mas os impactos foram maiores. Então a gente tem que se preocupar com os impactos, por que eles estão acontecendo. Então se a gente for comparar o tamanho de Porto Alegre, o tamanho das cidades do entorno, lá na década de 40 e agora, nossa, né? Então é claro que vai chover, mesmo que chova menos, né, um episódio não tão intenso de chuva como em 41, as consequências vão ser muito maiores. E esse de 2015 foi considerado assim semelhante, né, ao de 41, apesar de que o grau de impacto foi muito maior. Então é bem interessante esses exemplos, trabalha bem isso que a gente está falando, né? Existe o evento meteorológico, que foi a chuva, mas tem o grau de vulnerabilidade. Então, aqui a gente observa, quanto maior a urbanização, maior a vulnerabilidade, né? Então, maior o risco. Os riscos estão aumentando muito. É possível reduzir esses eventos climáticos extremos e seus impactos? Bom, não é fácil, né? Não é fácil. Imagino que não. Essa resposta, né? A gente... Essa é uma pergunta difícil. Infelizmente, não tem a solução e não tem a receita de bolo, assim, né? Para resolver. Mas tem muitos setores que podem contribuir. Na verdade, ninguém vai resolver nem o problema sozinho, né? Então, a gente trabalha muito na climatologia e na área ambiental no geral com o termo resiliência, que seria o quanto aquela sociedade está preparada para enfrentar determinado evento. Então, a resiliência, né, seria algo que tu desenvolve com base, teria que calcar alguns degraus, assim, né, resolver alguns problemas para chegar na tão sonhada resiliência. Uma cidade resiliente, uma sociedade resiliente, né? E o que é estar preparado, né? O que a gente poderia fazer para tentar alcançar o mínimo, né, de
de preparação mesmo para esses eventos, né? Então, a ciência, como que ela pode contribuir? Né? Ela vem contribuindo estudando os fenômenos, né? Conhecer os fenômenos é muito importante para a gente saber, né, se eles fazem parte da nossa dinâmica climática ou não, né? Ou é algo novo. Então, a ciência contribui nisso. A gente tem que ter também tecnologia. A previsão do tempo, por exemplo, ela precisa estar preparada. Quem faz a previsão do tempo, né, institutos meteorológicos, eles têm que ter tecnologia, eles têm que fazer uso de todos os materiais possíveis, as ferramentas, para ter uma previsão cada vez mais precisa, que a população possa ser alertada com antecedência. Isso a gente também vê que está se desenvolvendo bastante nos últimos anos, né? E isso, o Estado tem que investir em previsão, nos institutos, nos órgãos meteorológicos, né? Ou apoiar, fazer convênio com empresas que já trabalham com previsão do tempo, por exemplo, né? A mídia tem o seu papel de divulgar, né? Então, a ciência tem seu papel, né? As instituições de ensino, de pesquisa, o Estado tem seu papel, os governos, né? Os institutos meteorológicos, a mídia, e a gente precisa, para que tudo isso seja integrado, essas ações, junto com a sociedade, a gente precisa de políticas públicas que tratem isso de forma integrada. É necessário que a gente não fique só, entre aspas, né, apagando incêndios, ou seja, o evento acontece, ainda que agora os sistemas de alerta eles estão um pouco melhorando, então as pessoas conseguem ser avisadas antes, na maioria das vezes, mas elas são avisadas, mas o que elas podem fazer, né? Também tem que saber o que fazer nessa hora. Então, tem que ter, para isso, um planejamento de longo prazo, né? Será que a gente tem que, dependendo da característica daquela cidade, será que a gente vai ter que retirar as pessoas, né, de algumas áreas de risco, realocar em outros lugares? Será que é necessário? Ou a gente consegue fazer algumas obras de infraestrutura ali que a área passe a não ter riscos? Hoje em dia existem muita tecnologia com a qual tu consegue fazer obras no próprio arroio, no rio, né? Obras de contenção, que a gente chama de cheias, para não precisar retirar a população, por exemplo, né? Se é uma comunidade muito grande que está ali há muito tempo, ao invés de tirar, tu faz obras ali que melhorem, né, o escoamento, que casa de bombas, todo um sistema que existe para proteger, né? Então, existem já modelos, quando tu vai ver em vários países do mundo, de como prevenir, né, as cheias, estiagem, por exemplo, né, algo que nos afeta aqui, o estado, né, nos afeta frequentemente. Nós temos que ter um sistema de gestão, temos que pensar em irrigação, investir em irrigação, né? Não é mais possível a gente que as pessoas plantem sem saber se vão colher, né? As pessoas plantam e dependem da chuva, né? Como a maior parte dos nossos cultivos são de verão, então eles precisam da chuva ali, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Que é um período de alto risco para nós de estiagem. Então a gente tem que ou mudar os cultivos, mudar os produtos que a gente planta, ou a gente tem que investir em sistemas de irrigação. Algo precisa ser feito, né? Para que os produtores não percam tanto quanto eles estão perdendo. E se eu estou em tempos de mudanças climáticas, ou seja, onde era frio, a nossa região chamada Serra Gaúcha aqui, né, que é o nosso Planalto, por exemplo, que é o lugar mais frio do estado, né, eles têm toda uma economia desenvolvida em torno da uva, de frutas, né, de maçã, que é produtos que a gente chama temperados, né, que precisam de certas horas de frio no inverno. Se realmente se confirmar, né, com as mudanças climáticas que o nosso inverno não vai ter aquele frio contínuo, vamos ter que rever, né? Isso vai ter que ser revisto. Talvez melhoramento de espécies, né? Trabalhar com outras espécies, como se proteger do frio. Já tem tecnologias que estão sendo usadas aqui no plantio da uva, por exemplo, para reduzir o risco de geada, proteger a planta da geada. Então, isso tem que ser algo maior e um planejamento que seja levado também para os pequenos agricultores, que é a preocupação também, né? Quem planta bastante, quem tem recursos, na maioria das vezes consegue se virar, ou tem um seguro agrícola para isso, para minimizar as perdas. E os pequenos? Então, tem que haver um planejamento que integre todo mundo, né? E toda a sociedade. E também, a gente tem que repensar nas cidades, assim, muito, muito, muito a fundo, né? O caso esse de escoamento. As nossas cidades, muitas cidades são praticamente impermeáveis, ou seja, chove, a gente tem exemplo de várias ruas de Porto Alegre, chove, poucos milímetros já alaga, então a gente tem problemas de escoamento. Então repensar que materiais que está se usando nas cidades, o tipo de concreto, o tipo de asfalto, hoje em dia já existem tecnologias para fazer materiais mais permeáveis.
O tipo de construção, quando a gente tem uma onda de calor, que a gente chama de forno alegre, a cidade vira um forno. Então, que tipo de material? Será que existem? Existem. Hoje em dia, né, já existem materiais que aquecem menos, né, materiais construtivos para te usar. Aumentar o número de áreas verdes, né, aumentar o número de áreas de escoamento, né, para a água da chuva infiltrar, não escoar. Então, tudo isso são medidas que algumas já são feitas, já sabem que existem, mas tem que ser algo que faça parte de uma política integrada, que não só se passa num bairro ou numa cidade, tem que ser algo que seja integrado. O exemplo a gente teve um ciclone em junho agora, que atingiu principalmente ali a Maquiné, Caraá, foram levadas várias pontes, por exemplo. E agora, quando forem construir as pontes, se for pensar que tipo de ponte que tem que ser, que tamanho, porque a ponte que era para suportar determinada vazão, a vazão extrapolou muito o que o rio ali, que era o comportamento habitual daquele rio. Então, com as mudanças climáticas, isso vai acontecer muito, né? As nossas pontes, todas as nossas infraestruturas vão ter que ser repensadas para um novo padrão. Tem lugares que vão chover mais, chuvas mais intensas, outros não, então toda a infraestrutura tem que ser pensada. A gente tem, em termos de política pública, a gente tem uma política nacional de prevenção de desastres, que ela foi de 2012. Mas nós temos também o chamado CEMADEM, que é um Centro Nacional de Monitoramento de Desastres, que foi praticamente desmontado nos últimos anos. Então, a gente tem que retomar essas estratégias de monitoramento, né, de recursos para os municípios se equiparem defesa civil, para atuar na prevenção e também na minimização. E isso, precisamos de recursos também, né? Porque não adianta a gente, claro, que é uma questão de humanidade, a gente ir lá, né, os órgãos atenderem as pessoas que foram afetadas, né? Lonas, cestas básicas, agasalhos, tudo isso é uma questão de humanidade. Mas não pode ficar só nisso, né? A gente tem que pensar no próximo evento. E para o próximo, estamos preparados? Então, todo mundo tem que estar preparado, os prefeitos saberem a hora de agir, sistemas de alerta de preferência integrados, né? Não só assim um município alerta e o outro não. Então, para a gente se preparar para os próximos eventos. O próprio relatório do IPCC afirma isso, que a adaptação é essencial em termos de mudança climática. E que alguns países já possuem uma política climática para isso, como é o caso do Brasil, mas estamos engatinhando em termos de aplicação dessas medidas. Então, a gente tem que, isso que o IPCC afirma, que junto com essas políticas públicas, né, para trabalhar com as mudanças climáticas, a gente tem que ter programas sociais para que essas medidas cheguem a toda a população, principalmente as mais vulneráveis. Temos que ter uma adaptação, a gente tem que levar em conta os nossos ecossistemas, quais medidas que devem ser tomadas dependendo do clima e do bioma que existe ali naquele lugar. Nem sempre a mesma medida que eu vou tomar contra enchentes lá na Amazônia, eu não vou poder usar a mesma medida no Rio Grande do Sul, por exemplo. Né? Eu tenho que pensar nas particularidades locais, isso também é muito importante. Não posso simplesmente copiar, né, um planejamento de um lugar para o outro, tem que levar em conta aquelas especificidades locais. E utilizar cada vez mais tecnologias que a gente já tem, mas utilizar a serviço, né, de toda a população e de enfrentamento das mudanças climáticas. Essas seriam algumas formas que a gente pode apontar assim, de começar a ver o problema. Outra coisa muito importante, a participação da sociedade. A população ela não pode ser mera espectadora, ficar à mercê dos eventos, e então ela tem que participar tanto das decisões políticas, né, na hora do voto, combater fake news. Por outro lado, acreditar nos alertas. Eu já vi muita gente comentando, né, agora que nesse ano que a gente está tendo vários eventos e estamos tendo minimamente um sistema de alerta, eu já vi o pessoal comentando, os alertas não, né, às vezes fazem muito alarde, assim, e não é tudo isso. Mas o alerta serve justamente para isso, para evitar os danos. Então, se tu já evitou de sair de casa, já é algo, né? Se tu conseguiu ficar em casa. Se uma escola cancelou a aula ali, já o alerta já serviu. Então, já não tem que esperar a catástrofe acontecer, ao contrário. Então, é todo algo que a gente tem que mudar na sociedade também, de acreditar na ciência, acreditar nos alertas, né? Se engajar, né, no que puder, no que tiver ao seu alcance para auxiliar nisso.
Professora, seria interessante também, talvez, sugerir que as pessoas lessem também o relatório do IPCC, né? Porque ali, eu não me corrijo se eu estou errada, mas ali eu acho que traz algumas ações que podem ser tomar para não chegar nas previsões, né, que os relatórios acabam fazendo. No âmbito de governo, de sociedade, de indivíduo, não tem? Tem, né? Sim. Uhum. Temos ações, bem isso, né? Ações que, eu não posso fazer nada, né? Porque é o governo que tem que fazer. Não, todo mundo pode fazer, né? Desde o consumo mais consciente, né, evitar excesso de embalagens, né, que é algo que vai contaminar os oceanos, que é algo que o plástico vem do petróleo, né, que é algo que a gente já sabe que as emissões de carbono, né, vêm principalmente dos combustíveis fósseis, então é o que está contribuindo e muito para o aumento da temperatura do planeta. Então, se eu mudar minha forma de consumo, né, minha forma de vida aos poucos ali, né, pelo menos o que eu conseguir, mudar a minha forma de deslocamento, né, na medida do possível usar transporte público, né, claro que o transporte público daí tem que também, né, quem gere o transporte público fazer a sua parte, né, mas eu como cidadã, né, priorizar no que der o transporte público, evitar o plástico, são medidas que eu posso tomar no meu dia a dia, né? Não disseminar fake news, procurar ler em fontes confiáveis e também compartilhar fontes confiáveis, né? Acreditar na ciência, isso já é um grande passo para auxiliar, né? Cada um faz a sua parte ali no que compete. E aos estados, aos países, né, cabe isso, fazer a sua política climática, política de enfrentamento às mudanças climáticas. Quem não tem, quem tem que alinhar, né, ver se está correta e aplicar, colocar em prática, né. Claro que a gente sabe que não é tarefa fácil, que quando eu vou pensar em termos de mudanças climáticas, isso afeta termos de mudança nos meios de produção, mudança no uso do combustível, vai impactar na economia, então determinados setores não vão gostar. Infelizmente, nós temos setores da sociedade que ainda não entenderam que a economia não tem como crescer infinitamente, né? Os nossos recursos são finitos, então eu não tenho como exaurir os recursos da forma como eu estou exaurindo. O petróleo um dia vai acabar, só que antes do petróleo acabar, ele já causou um estrago muito grande, que é um grande vilão do aquecimento global. Então, isso envolve todos os setores da sociedade, né? Principalmente o econômico, que é quem tem mais força para mudar. Investimento em energias renováveis, nós estamos vendo, mas aos poucos, né? Mas tem que ter muito mais, energias mais limpas. Tudo isso, cada um fazendo o seu papel. E o IPCC, sim, o objetivo é esse, ser um guia, né? O relatório do IPCC, ser um guia para ajudar os países no enfrentamento das mudanças climáticas. Assim como as conferências do clima, que tentam fazer um balanço do que está sendo feito no mundo, do que falta fazer, busca fazer com que os países se comprometam em reduzir as emissões, e se eu não for reduzir, de que forma que eu vou compensar, ajudar também os países mais pobres, né, a desenvolver energias renováveis, problema de poluição. Então a gente só vai sair dessa, né, quando todo mundo se der conta que a gente está no mesmo barco, que é o planeta, né? Professora, muito obrigado pela sua participação. A gente agradece muito aí ter aceitado o nosso convite. E queria te passar a palavra, de repente, para se quiser dar um último recado, alguma coisa. Bom, gente, só tenho a agradecer por ter a oportunidade de falar desse tema, de discutir, né, um tema tão importante para nós hoje. E desejo vida longa, né, ao podcast Balbúrdia Ambiental, que leva o conhecimento de forma muito leve e muito séria, né, para todos. Tá? Parabenizar vocês pela condução. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Esse episódio vai ficando por aqui. Não deixa de nos seguir nas redes sociais. O Instagram do PET é o pet.gestãoambiental e o nosso YouTube é o PET Conexões. Até o próximo!